Após a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom com uma declaração surpreendente: eis que somos teus ossos e tua carne. Eles reconheceram três verdades fundamentais: Davi era seu irmão, já havia sido seu líder militar, e Deus havia prometido que ele apacentaria Israel. Com 30 anos, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Mas sua primeira grande prova seria Jerusalém, uma cidade que permanecia inconquistável por quase 400 anos. Os jebuseus zombaram: não entrarás aqui, mas até os cegos e coxos te repelirão. Eles estavam tão confiantes que colocaram deficientes nas muralhas como insulto. Mas Davi tinha uma estratégia divina. Ele prometeu que quem subisse pelo canal de água e ferisse os jebuseus seria seu comandante. Joabe conquistou a cidade, e Davi estabeleceu ali sua capital. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei, subiram para atacá-lo. 2 vezes Davi consultou ao Senhor, e 2 vezes recebeu estratégias diferentes. Na primeira batalha, deveria atacar diretamente. Na segunda, deveria rodear e atacar quando ouvisse ruído de marcha nas amoreiras, porque ali o Senhor sairia diante dele. O texto termina com uma declaração profunda: e Davi percebeu que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, e que tinha exaltado seu reino por amor do seu povo Israel. 3 detalhes cruciais são frequentemente ignorados nesta passagem. Primeiro, Davi esperou 7 anos e meio em Hebrom antes de ser reconhecido por todas as tribos. Isso não foi fracasso, foi o tempo de Deus para testar sua paciência e preparar os corações de Israel. Segundo, a zombaria dos jebuseus sobre cegos e coxos teve consequências duradouras. Depois da conquista, 2 Samuel 5:8 registra que cego e coxo não entrarão na casa. Muitos veem isso como crueldade, mas era uma lembrança perpétua de que zombar de Deus traz consequências. Terceiro, Davi consultou ao Senhor 2 vezes contra os filisteus, mesmo após a primeira vitória. Isso revela um princípio vital: sucesso anterior não garante que devemos repetir a mesma estratégia. Cada batalha requer nova busca pela direção de Deus. A primeira batalha foi em Baal-Perazim, que significa Senhor das aberturas. Deus abriu caminho como águas que rompem. Na segunda, Deus mudou totalmente a estratégia, exigindo paciência até ouvir o ruído nas amoreiras. Por que Deus mudou? Porque Ele queria ensinar que não temos fórmulas para a vitória, temos relacionamento com o Deus vivo que dirige cada batalha de forma única. Esta passagem marca 3 mudanças teológicas monumentais. Primeira mudança, de divisão para unidade. Por anos, Israel estava fragmentado, Judá seguia Davi, as outras tribos seguiam Isbosete. Mas quando todas as tribos vieram a Hebrom, declararam unidade: somos teus ossos e tua carne. Esta não era apenas unidade política, mas reconhecimento de que Deus havia escolhido um pastor para todo o rebanho. Segunda mudança, de conquista humana para conquista divina. Jerusalém havia resistido a Josué, aos juízes, e a todos os reis. Era considerada inconquistável pelos métodos humanos. Mas Davi não confiou em muralhas ou exércitos, ele buscou a estratégia de Deus. A vitória veio através de um canal de água que os defensores nunca imaginaram como ponto de entrada. Terceira mudança, de rei escolhido para rei confirmado. Davi havia sido ungido secretamente por Samuel ainda jovem. Depois foi ungido rei sobre Judá. Agora, finalmente, é ungido rei sobre todo Israel. Mas o versículo 12 revela algo profundo: Davi percebeu que o Senhor o tinha confirmado rei. A confirmação não veio do povo, mas de Deus. E o propósito? Por amor do seu povo Israel, Davi entendeu que sua realeza não era para sua glória, mas para servir o povo de Deus. Nos campos ao redor de Jerusalém, as criaturas de Deus observavam com admiração crescente. Veja como o Criador exalta o coração do pastor! Davi poderia ter atacado Jerusalém com força bruta, mas esperou pela estratégia divina. Do alto vejo que os humanos não percebem: Davi não conquistou uma cidade, ele estabeleceu o lugar onde o templo será construído. Cada vitória tem propósito eterno. Os jebuseus zombaram colocando cegos e coxos nas muralhas, mas esqueceram que serve ao Deus que cura cegos e faz coxos andarem. Como os humanos são cegos à sua própria cegueira.
Mais impressionante ainda, mesmo após conquistar Jerusalém, Davi não assumiu que conhecia o caminho da vitória. Ele consultou a Deus novamente quando os filisteus atacaram. E o Senhor deu estratégias completamente diferentes. Na primeira batalha, sobe. Na segunda, espera até ouvires o ruído nas árvores. Deus não se repete, ele se revela. Que mistério maravilhoso! O homem feito para reinar com Deus, mas que só reina verdadeiramente quando se submete completamente a ele. A vitória de Davi em Jerusalém não é apenas história antiga, é um manual de princípios espirituais para hoje. Primeiro princípio, espere no tempo de Deus. Davi esperou 7 anos e meio entre ser ungido sobre Judá e ser reconhecido por todo Israel. Quantas vezes queremos forçar portas que Deus ainda não abriu? A paciência não é passividade, é confiança ativa de que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Segundo princípio, consulte a Deus em cada batalha. Davi não assumiu que a segunda vitória viria da mesma forma que a primeira. Cada desafio em sua vida, relacionamentos, trabalho, ministério, família, requer buscar a Deus novamente. Sucessos anteriores podem nos tornar presumidos se não tivermos cuidado. Terceiro princípio, lidere com coração de pastor. O versículo 12 revela o segredo do reinado de Davi. Ele percebeu que Deus o exaltou por amor do seu povo Israel. Liderança verdadeira, seja em casa, no trabalho, ou na igreja, sempre serve primeiro. Quarto princípio, reconheça que algumas vitórias são impossíveis para métodos humanos. Jerusalém era inconquistável por força bruta. Mas Deus sempre tem um caminho que nós não vemos. Qual é a sua Jerusalém impossível hoje? Que situação parece não ter solução? Deus pode estar preparando uma estratégia que você nunca imaginou. Oremos, Senhor, como Davi, reconhecemos que toda vitória vem de Ti. Perdoa-nos quando tentamos conquistar nossas Jerusaléns com força própria ao invés de buscar Tua estratégia. Ensina-nos a esperar no Teu tempo, a consultar-Te em cada batalha, e a liderar com coração de servo. Que possamos perceber, como Davi percebeu, que toda exaltação que nos dás é por amor ao Teu povo. Torna-nos instrumentos da Tua unidade, da Tua vitória, e do Teu reino. Em nome daquele que é o verdadeiro Rei de Reis, Jesus Cristo. Amém. A conquista de Jerusalém por Davi prefigura a vitória maior de Cristo, que conquistará não apenas uma cidade terrena, mas estabelecerá sua nova Jerusalém eterna. Até lá, que sejamos como Davi, pastores que reinam servindo, guerreiros que vencem consultando, e reis que governam por amor ao povo de Deus. Continue conosco nesta jornada de Gênesis ao Apocalipse. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.